Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ive e eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre o tabelionato de notas. Então, como essas aulas elas são introdutórias, elas vão abarcar desde o princípio do que é o tabelião, do que é a função do tabelião, até a gente chegar mais adiante aos atos em espécie e atos mais complexos. Mas a gente vai fazer um esquema aqui como se fosse um tabelionato de notas do zero. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa exposição, para quem está começando a estudar para um concurso de cartório, para quem não tem conhecimento, quem não é da área e quem está pensando em prestar o concurso, porque o nosso foco é esse, é que as pessoas que assistam às aulas sejam aprovadas em concurso e para aqueles que nunca tiveram contato com a matéria comecem a se inteirar e, a partir daí, direcionar os seus estudos. Então, como a ideia de hoje é uma aula introdutória, eu vou começar justamente dizendo o histórico. Quem é o tabelião? A nossa função, ela existe desde que o mundo é mundo, por assim dizer. É uma das profissões mais antigas que existem. E, na antiguidade, a nossa figura era conhecida como escriba. E o que ele fazia, esse escriba? Ele tinha o papel de trasladar em papiros, tabuinhas, inscrições, os atos e acontecimentos importantes para quê? Para a sua perpetuidade na sociedade. Então, essa função era fundamental, era uma função de confiança, era geralmente exercida por pessoas cultas, que sabiam escrever, letradas, portanto, seria, por exemplo, uma casta da sociedade mais elevada, que tinha que ter esse conhecimento e também essa confiança especial. Ela existia no Egito, existia na Grécia, existia em Roma, e cada um com uma denominação. Para a gente não se estender, até porque isso aqui não é o foco histórico, é só para dar, em linhas gerais, a importância da função do tabelião e que é relevante até os dias atuais, e eu imagino que vai ser para sempre, em razão dessa necessidade de se documentar os atos e acontecimentos importantes na vida civil, é só para trazer a importância. Então, é uma função que ela existe desde sempre e que, em razão da sua relevância, ela vai se modernizando, ela vai se atualizando justamente para atender os anseios da sociedade, mas nunca vai terminar, porque sempre é necessário alguém que vá perpetuar essas informações e que seja uma pessoa de credibilidade, de confiança, que vai conservar isso para a posteridade. Então, esse é o histórico e ele existiu em todas as civilizações. O nosso notariado aqui do Brasil, ele é notariado do tipo latino. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem vários sistemas de notariado. Os mais conhecidos é o do tipo latino e o anglo-saxônico. O nosso é do tipo latino. E de onde que vem o notariado do tipo latino? A nossa influência ela veio da coroa portuguesa no século XIX. Lá em Portugal, o notariado do tipo latino ele já existe desde o século XIII. Mas aqui no Brasil foi trazido pela coroa portuguesa, e não é só no Brasil, eu trouxe no final dos slides a referência de que existem, na atualidade, 88 países que adotam o notariado do tipo latino, então não é só coisa do Brasil, ele é o mais aceito, o mais usual, e ele tem as seguintes características. Ele é o notariado do tipo, no notariado do tipo latino, que tem essas regras próprias, o notário é o profissional do direito, o que muito se assemelha à nossa legislação, encarregado de uma função pública, consistente em receber, interpretar e dar forma legal à vontade das partes, redigindo os documentos adequados para esse fim e conferindo-lhes autenticidade. Isso é basicamente o que está na 8935, para você ver que essa função ela é em nível mundial. Todo notariado do tipo latino ele tem essa função de receber essa vontade de materializar. E aí, não só isso, ele cabe conservar os originais e expedir cópias que deem fé do seu conteúdo, cópias fidedignas. Porque na praxe notarial, a gente faz o livro, faz o ato, ele fica no livro e todas as cópias que a gente dá, com exceção da primeira, que é o traslado, são certidões. E a certidão tem que refletir o espelho do ato. É a realidade. Aquilo que foi feito, a gente continua perpetuando por meio de certidões, que seriam as segundas vias do ato. E, em sua função, inclui-se a autenticidade de fatos, que seria praticamente, pode ser ata notarial, autenticidade de fatos. B. Exigência para o exercício da função notarial de estudos universitários de direito, em toda a sua extensão,
comprovados com título de bacharel em Direito ou que corresponda a disciplinas análogas, acrescido da especialização e prática da função. O notário, ele é um especialista, é alguém capacitado para orientar, para atuar nessa área, é um expert na área que ele atua. Por isso que ele tem que ser um conhecedor pleno do direito privado, para conseguir orientar as partes que lhe procuram, para conseguir receber essa vontade, logo ele tem que ouvir as partes, receber essa vontade e confeccionar o documento mais adequado que corresponda àquela vontade. Por isso que a gente fala que tem que ser alguém capacitado, algum especialista nessa área. C. É a sua inspiração que todos os atos de jurisdição voluntária, no sentido dado a essa expressão, nos países de língua castelhana, sejam atribuídos exclusivamente à competência notarial. Bom, isso é uma aspiração que vem se concretizando com a desjudicialização cada vez mais crescente de demandas que antes eram afetas exclusivamente ao Poder Judiciário e que hoje passaram a ser de competência da esfera notarial. Como exemplo mais remoto, a gente pode citar os inventários, os divórcios extrajudiciais, que desde 2007 já são feitos em tabelionato de notas, e as novas aspirações que vêm surgindo nos últimos anos, como a uso capião extrajudicial, que o notário tem uma participação na confecção de uma ata notarial para fins de uso capião, e também na adjudicação compulsória extrajudicial, que também o tabelião tem que, quando for o caso, quando entender que é caso de adjudicação, ele que confecciona essa ata para atestar que houve aquele contrato está quitado, enfim, dependendo do caso concreto, isso vai ser atestado por meio da ata. E assim como pode ser que no futuro, não muito distante, também passe para ser nossa atribuição a alteração de regime de bens, no caso do casamento, porque da união estável já existe essa possibilidade diretamente no registro civil, mas talvez alteração no regime de casamento, que ainda, de acordo com o Código Civil, depende de motivo motivado de ambos os cônjuges perante o juiz, que tem que demonstrar as razões, invocar essas razões, que têm que ser legítimas e que não pode afetar a esfera de terceiros. É possível que essa jurisdição, por ser voluntária, passe também para o direito notarial. Então, cada vez mais, em razão da efetividade e do bom exercício desse mistério, cada vez mais essas funções têm sido atribuídas aos notários, aos registradores. Então, só dei alguns exemplos, e também pode ser uma outra aspiração, que ainda não é, mas pode ser que venha a ser a decisão, a tomada de decisão apoiada. Salvo engano, isso está previsto na consolidação normativa do Estado do Rio de Janeiro, mas não me recordo que tenha em outros estados. Mas por que não? Poderia ser feito também perante os notários, já que não há litigiosidade. Então, a intervenção do notariado do tipo latino, ela difere dos notariados anglo-saxônicos na medida em que, né, e eu trouxe a lição dessa doutrinadora portuguesa Mônica Jardim, ela fala, limitam-se a identificar os subscritores dos documentos, a reconhecer a sua assinatura, a colocar o respectivo selo e assinatura no documento como garantia da não alteração deste, ou, quando muito, a reconhecer a declaração das partes, segundo o qual o conteúdo do documento corresponde à vontade das mesmas. Então, a diferença, como vocês podem verificar, ela é substancial do notariado do tipo latino para o anglo-saxônico. Enquanto o notariado do tipo latino é marcado pela intervenção do notário na confecção do documento, ele é autor do documento, ele que redige esse documento, ele materializa a vontade das partes. Já o anglo-saxão, não. Ele vai só reconhecer a firma, ele vai verificar o signatário, vai testar que aquela pessoa é signatária do documento, mas ele não vai redigir, ele não vai receber, o documento já vem pronto. Por isso que é muito comum nos Estados Unidos você se identificar como notário e as pessoas não dão a mínima importância, porque lá qualquer pessoa que se habilite, ela pode ser notário, é livre, de livre iniciativa, qualquer pessoa pode pedir para exercer essa função. Então tem frentista que é notário, que reconhece firma, então eles nem dão bola, falam assim, uma função como qualquer outra, de livre iniciativa, qualquer pessoa, não tem nenhuma qualificação especial, não tem um concurso público, tem, claro, que pedir uma autorização, mas uma vez que você tem essa autorização, você pode exercer esses atos publicamente, que seria a função do notário do tipo anglo-saxônico.
Então, a diferença, como eu quero deixar bem claro, ela é substancial, porque no nosso tipo de notário, o notário redige o documento, ele arquiva em seus livros e ele redige. Já o anglo-saxônico, ele só vai se limitar a verificar a assinatura, que não houve alteração, que aquela é a vontade das partes, mas aquela vontade já vem pronta para ele. E quem é o tabelião ou notário? Aqui, na lição da Lei 8935 de 94, artigo 3º, ele define notário ou tabelião e oficial do registro ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Então, a primeira informação é que, a rigor, tem que ser um bacharel em direito, tem que ser um profissional do direito. Ele tem que ter essa formação justamente para ele ser uma pessoa capacitada para atuar nessa área. Ele tem que ter ele tem que ser profissional do direito, ele é dotado de fé pública. O que é fé pública? É uma especial confiança depositada pelo Estado a essa pessoa, e ele recebe essa atividade notarial registral para exercer, que é uma função pública, mas ela é delegada a pessoas particulares. E qual que é a sua função principal no seio da sociedade? Ele tem que atuar com imparcialidade, assegurando os princípios basilares, que são eficácia, segurança, autenticidade e publicidade, que são os fins para o qual existe o sistema notarial e registral. Na hora que ele pratica os atos do seu ofício, ele tem que assegurar esses princípios basilares e ele dá fé pública naqueles atos que ele pratica, que ele intervém. Então, na qualidade de agente público em sentido amplo, ele tem que exercer as suas funções de acordo com a lei e pautado pela prudência e pelo acautelamento. Imparcialidade significa que, independente de quem busque aquele notário, aquele tabelião, ele tem que dar assistência igual. Muitas pessoas falam em clientela, mas na verdade seriam usuários, por exemplo. Não quer dizer que porque eu tenho um cliente, eu vou favorecer esse cliente quando for lavrar uma escritura. Eu tenho que respeitar o direito de ambos. O tabelião, diferente do advogado, ele não tem parte. Ele não pode privilegiar os interesses de uma apenas das partes em detrimento da outra. Ele está ali como agente estatal, como representante do Estado. Então, um dos princípios basilares da atividade é que ele tem que atuar com imparcialidade. Ele está ali como representante do Estado. Ele não pode favorecer A ou B. Ele tem que ser imparcial. Então, ele está ali para escutar ambos e fazer um negócio equilibrado. É isso. Isso é a intervenção do Estado. É assegurar de que esse negócio foi feito de maneira equilibrada, que os direitos estão sendo respeitados, e por isso ele tem que ser imparcial. A prudência e o acautelamento que decorrem dessa função significa que, quando ele vai fazer algum documento, ele tem que tomar as cautelas de que esse documento não venha a ser anulado, que não tenha litígio no futuro. Então, a ideia é afastar do Poder Judiciário, que essas escrituras não sejam demandadas, não sejam objeto de litígio. Então, esse acautelamento, em razão da sua assessoria que ele presta, esse aconselhamento que ele faz, independente de quem ele tenha procurado, ele assegura, ou ele tem essa expectativa de que esses atos não se transformem em litígios futuros, que isso não vá para a esfera do Poder Judiciário. Então, através dessa profilaxia, desse acautelamento, dessa prevenção, na atuação do notário, ele tenta fazer, de alguma forma, uma pacificação na sociedade. E ele possui independência funcional, que significa que ele não está obrigado a lavrar atos do seu ofício quando entender que não é o caso, ou que não é válido, ou que vai contra o entendimento daquele notário, contra a ordem pública, moral, bons costumes, ou que há notório prejuízo a uma das partes, ou dúvida quanto à livre manifestação de vontade. Por exemplo, vamos supor um indício de induzimento ou coação. O notário deve se negar a lavrar atos em que não há essa livre manifestação de vontade. Então, ele não é obrigado, ele pode se recusar por escrito, ou se a pessoa pedir que seja por escrito, ele vai declinar as razões porque ele não lavra, mas ele ele não é obrigado a lavrar. Por isso que a regra, como a gente vai ver mais para frente, é a da livre escolha do notário.
Claro que isso significa que, de alguma forma, os notários estão sujeitos a uma certa concorrência, mas essa concorrência tem que ser pautada pela lealdade, não pode praticar práticas usuais de mercado, como aplicação de desconto de emolumentos, porque, como a gente vai ver mais para frente também, os emolumentos eles são de natureza de taxa em âmbito estadual, fixado pelo Poder Judiciário de cada estado. E assim, como tem essa livre escolha, em regra, se eu vou a um tabelionato e esse tabelião não concorda com o ato que eu vou lavrar, eu posso procurar uma outra opinião. Eu não estou presa a um tabelionato em razão da localização do imóvel, o domicílio das partes, é livre a escolha do tabelião, essa é a regra geral. Claro que o problema nesses casos é quando existe uma competência vinculada ou exclusiva, como é o caso da ata notarial para fins de uso capião. O CNJ fixou que é de competência do tabelião do município em que é localizado o imóvel ou a maior parte do imóvel. Então, nesses casos que há uma competência exclusiva, aí, se esse tabelião se recusa porque entende que não é caso de uso capião, aí fica complicado, porque se ele é o único competente, não poderia, em tese, ir a outro. Mas a regra, na verdade, é a livre escolha. Eu vou escolher o tabelião que melhor me atender e que for mais dinâmico e que tiver melhor preparo. É basicamente assim, a concorrência é pautada por esses critérios. E também a questão dos atos eletrônicos, que como tem uma competência absoluta, teoricamente, a depender do caso concreto, determinado ou determinados tabeliães que serão competentes para realizar a lavratura. Então também tem esse problema, quando há uma competência absoluta ou exclusiva. Mas a regra é a livre escolha. E por isso que ele tem essa independência. Ele pode simplesmente declinar e falar, não, eu acho que aqui está tendo um abuso, ou está tendo um induzimento, uma coação, e ele pode se negar a praticar o ato, tá? Bom, por isso que a doutrina costuma destacar a função mista do tabelião. Ela é pública, por um lado, porque ele atua na qualidade de representante do Estado, e, ao mesmo tempo, ela é privada, porque ela se pauta pelo aconselhamento de interesses particulares. Ele interpreta e conforma a vontade das partes através da assessoria que ele presta. E aí ele não está limitado a normas de natureza particular. Se não atingir normas de ordem pública, ou seja, não for normas cogentes, ele pode praticar o ato. Então, a gente fala que o interessante da atuação do notário é que ele está livre para praticar atos dentro da autonomia privada, dentro da ótica do direito civil, ele tem liberdade para lavrar, inclusive, atos anuláveis, embora isso seja algo debatível, que não há um consenso entre os tabeliãs, prevalece que é possível a lavratura de atos em tese anuláveis, porque afetaria exclusivamente interesses privados. Então, nesse caso, é possível a gente dar vazão a essa autonomia privada, porque esses atos, eles são de interesses particulares, eles admitem convalidação, diferente do ato nulo. Não cabe ao tabelião lavrar atos nulos, mas anuláveis, em tese, seria possível, como, por exemplo, uma venda de ascendente para descendente, em que não há o comparecimento dos demais descendentes para autorizar essa compra e venda. Como é um ato anulável e não nulo, e depende de diversos requisitos, do valor não corresponder ao de mercado, etc., em tese, se o tabelião lavrar este ato, ainda que não tenha anuência dos demais descendentes, ele não está praticando nenhum ilícito, porque corresponde à autonomia privada. A parte tem que ser alertada, o tabelião tem o dever de orientar, fala, olha, pelo Código Civil teria que ter essa autorização dos demais e do cônjuge, mas em não havendo, você assumindo esse risco desse ato ser anulável, ele pode lavrar, isso vai ser registrado. E se ninguém reclamar, não tiver nenhuma impugnação judicial e o juiz não anular, válido, perfeito e acabado. Outra coisa que eu gostaria de lembrar com vocês é que esse aconselhamento, que muitas vezes, ninguém chega, como regra, no tabelião e já lavra o ato. Primeiro ele vem pegar informações. Então, às vezes, a gente presta uma assessoria, explica o melhor caminho e ninguém faz nada. Não pratica o ato, fala, não, agora eu não consigo, não tenho recursos, vou juntar dinheiro, vou falar com os demais.
herdeiros, ou em caso de inventário, eu vou falar com o meu cônjuge, ou vou falar com os meus filhos, às vezes é alguma questão de planejamento sucessório. Então, não faz nada. Se o tabelião assessorou e não praticou nenhum ato, nada é devido. Ele não recebe nada. Ele só vai ter direito aos emolumentos pelos atos pelos quais ele praticar, certo? Então, a maioria dos atos em que a parte só entra para assessorar, para pedir informação, para receber uma orientação jurídica, se não lavrar o ato, nada é devido ao tabelião. Bom, eu falei que existiam 4 princípios basilares, eu já os falei: publicidade, autenticidade, segurança e eficácia, que se vocês fizerem as primeiras letras da palavra PASE, P-A-S-E, eu coloco assim para gravar, e aí para quem está estudando talvez seja uma interessante dica. E esses princípios são basilares porque eles são o sustentáculo do nosso sistema notarial. O artigo 1º, ele traz a definição dos serviços. Ele diz que os serviços notariais de registro são de organização técnica. Significa, como eu já falei, titularizados por um especialista na área notarial. Conhecedores das suas atribuições. Ele sabe qual é o melhor caminho, o melhor mecanismo, como acautelar aquelas partes. E administrativa, porque a gente está falando da esfera extrajudicial. Por isso que o serviço que a gente presta, ele é administrativo, porque ele se contrapõe à ideia do judiciário. Bom, a publicidade, que é um dos princípios basilares da nossa atividade, ela é a alma dos serviços notariais de registro. Só que, quando a gente está falando do tabelionato de notas, ela tem uma conotação um pouquinho distinta. Explico. O ato público, em sentido amplo, é todo ato que ele é feito por um agente público, ele é um documento público, ele é acervo do Estado. Isso significa, então, as escrituras públicas, os atos que são lavrados pelo tabelião, eles são atos públicos, em razão de serem lavrados por um agente do Estado, um agente em colaboração com o poder público, embora seja particular, um particular em colaboração com o poder público. Isso faz com que os documentos lavrados pelo tabelião sejam públicos. O tabelião não pode lavrar, inclusive atos particulares, é vedado. Ele tem que praticar os atos de ofício dele são atos públicos, certo? Isso não significa que ele tem que ser publicizado. Não significa só porque um ato é público que eu tenho que ficar dando publicidade deles à torto e à direita. Até porque outro princípio da atividade é a arrogação. O tabelião, a rigor, não faz nada de ofício. Ele depende de provocação, depende da iniciativa da parte, depende da manifestação do interessado, até por reconhecimento de firma. Ele tem que apresentar um documento e pedir que reconheça a firma, que autentique. Muitas vezes a pessoa está confusa, ela nem sabe o que ela quer, ela vai lá no cartório, leva um papel, mas ela está ali desejando praticar um ato e com alguma conversa a gente consegue chegar a uma conclusão. Mas depende da arrogação, depende da iniciativa. Quando a gente fala em publicidade, significa que essa publicidade ela não é de atribuição do notário. Não é o notário que vai ficar dando publicidade isso à torta direita. Ele tem até que guardar essas informações. Só que, se for solicitado a certidão, aí a gente tem que aplicar a 6.015, os artigos 16 e 17, que fala que a gente tem que fornecer certidão do que for requerido, independente de quem seja. A pessoa não tem nem que provar nenhuma legitimidade, nenhuma condição especial, é qualquer pessoa pode requerer. E nós temos que fornecer essa certidão, certo? Essa é a regra. Todavia, quando a gente está falando do tabelionato de notas, bom, além disso, a Lei 8.935, ela complementa essa ideia, dizendo que um dos nossos deveres é guardar sigilo sobre a documentação e assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício da profissão. E fala que uma das infrações justamente é a violação do sigilo profissional, para vocês verem a gravidade da conduta do notário que desrespeita esses incisos da 8.935, do artigo 30 e 31. Por quê? Porque o tabelião, ele tem que ser uma pessoa discreta. Ele não pode sair por aí fazendo fofoquinha daquilo que ele fica sabendo em razão do seu ofício. Então, muitas das vezes, as pessoas procuram o tabelionato, elas querem se divorciar e depois muda de ideia e fala, a esposa chega lá, fala mal do marido, confessa isso, confessa aquilo, fala um monte de coisa que não tem nada a ver com o divórcio, mas ela confidenciou ao tabelião aquela situação. Não pode ser divulgado isso, não pode sair, ainda mais cidade pequena,
tem que ser discreto, tem que ser sigiloso, guardou ali. Ainda que você não lavre o ato, ainda que esse assunto não tenha nada a ver com o ato, não vá para o livro, tudo que for confidenciado no exercício da função, o tabelião tem o dever de guardar sigilo do que está no livro, do que foi lavrado e daquilo que foi confidenciado, tá? Essa é a regra. Mas é claro, tem que fornecer certidão. E aí o provimento 149, ele veio justamente para regulamentar o tabelionato de notas e a proteção de dados. Porque havia uma grande celeuma a respeito de como fazer essa compatibilização da LGPD com o sistema notarial. Porque, como eu disse, a regra é 6.015, que nós temos que emitir certidão. Até porque, se a gente não fizer dessa forma, os atos não são cognoscíveis, ninguém tem acesso, ninguém tem conhecimento. E como é que vai ser punível perante terceiros? A única forma seria fornecendo essa certidão. Aí, o provimento 149, de 30 de agosto de 2023, recentemente, pelo CNJ disciplinado, ele veio para estabelecer que quando for cartão de assinatura, pode fornecer certidão? Agora está previsto que sim. Só que essa certidão do cartão de assinatura somente ao próprio titular, ou representante legal, ou mandatário com poderes especiais, ou decisão judicial. Era muito comum alguém vir ao cartório e falar: eu quero cópia do cartão de assinatura de fulano, que não tinha nada a ver com a pessoa. E, como cautela, a gente nunca forneceu, porque não tinha permissão, e agora veio regulamentado que é vedado. Então, somente parte interessada ou judicial, ou com autorização dessa pessoa, aí o titular do cartão. Essa é a primeira vedação que está nesse provimento, disciplinando a matéria, compatibilizando com a LGPD. Aí ele fala, no 108, com relação à ata notarial, quando referir-se a dados de pessoas menores de 12 anos, tem que ter um consentimento específico de um dos pais ou do representante legal e, em destaque, o tratamento de dados dessa criança. Tem que ter uma cautela, porque a gente está tratando de dados de um menor. Então, é isso que eles pedem para que se faça nesses casos de ata notarial envolvendo um menor de 12 anos. No 109, tem uma disposição que fala que nos atos protocolares, que são aqueles que deixam vestígio em livro, como procuração, testamento e nas escrituras públicas em geral, não há necessidade de inserção de condição de pessoa exposta politicamente. Por que veio esse artigo? Porque o provimento 88 de 2019 do CNJ ele não deixou claro se era para constar isso ou não. Então, o CNJ veio e determinou que não precisa constar essa informação mais nos atos protocolares. Aí, o artigo 110, que é algo que já estava previsto, eu acho que na grande maioria dos códigos de normas em todos os estados, falando que a certidão de testamento somente poderá ser fornecida ao próprio testador ou mediante ordem judicial, e que após o falecimento, a certidão de testamento poderá ser fornecida ao solicitante que apresentar a certidão de óbito. Por que teve essa previsão? Porque a doutrina já batia há muitos anos de que o testamento é um ato, por excelência, plenamente revogável a qualquer momento, com exceção daquelas disposições que são irrevogáveis, como o reconhecimento de filho. Ele, a rigor, ele é um ato revogável a qualquer momento. Faz hoje, pode revogar amanhã. Então, fornecer uma certidão de algo que pode ser revogado amanhã não trazia segurança jurídica e trazia muita briga na família. Porque é claro que se um pai, uma mãe fosse testar e um dos filhos ficasse sabendo e fosse contrário aos seus interesses, ele ia fazer uma baita disputa dentro da família, uma briga. Então, para evitar esse tipo de litígio, antes do falecimento dessa pessoa, já havia várias normativas estaduais brecando. Então, agora isso aí vale em âmbito nacional. Não será fornecida a certidão desse testamento por essa razão, porque ele pode ser revogado e não vai produzir efeitos. E outra, só vai produzir efeitos após a morte. Então, não tem sentido ficar emitindo certidão de um ato que pode ser revogado a qualquer momento e não surtir efeitos. Não vai surtir efeitos enquanto está viva a pessoa, só depois da morte. Então, por isso que após a morte é livre. E antes, somente a próprio pedido ou ordem judicial. O 111, ele traz os dados pessoais que devem ser inseridos num ato notarial. Então, ele diz que na qualificação
Quais são os requisitos necessários? O nome completo das partes, documento de identificação ou, na sua falta, a filiação. Só que, apesar de falar que a identificação ou na sua falta a filiação, a gente sabe que as centrais elas exigem a filiação. Então, a Sensec, quando você tem que informar esses atos na central, ela exige a filiação. Por isso que, a rigor, vai constar a identificação e a filiação. Mas, por essas normas do CNJ, teria que ser a identificação ou, na sua falta, a filiação. Número do CPF, a nacionalidade, estado civil, a existência de união estável, que também é uma questão polêmica, se tem que colocar sempre, então, que não vive solteiro e não vive em união estável, ou se colocar solteiro já presume que não vive em união estável, mas tá aí. Tem que colocar o estado civil e a existência de união estável. A profissão, o domicílio, e ele dispensou o endereço eletrônico e o número de telefone, porque atualmente, na nossa era digital, isso são dados mais sensíveis, né? O endereço eletrônico, muito mais pessoal, o endereço eletrônico, o telefone, do que as outras informações, e por isso esses dados podem ser dispensados para justamente preservar a intimidade e a privacidade das pessoas que comparecem nos atos notariais. Então, era isso que eu tinha para falar da publicidade, e eu vou agora passar para o outro princípio, que é a autenticidade. Autenticar é a atestação de conformidade a respeito de coisas, bens e pessoas. O notário perfaz a autenticidade ao identificar os subscritores dos documentos, reconhecer assinaturas como seus signatários, ou certifica a capacidade para determinado ato. E a autenticidade implica irregularidade quanto aos requisitos extrínsecos à prática do ato e dos fatos que o notário interveio declara terem ocorrido em sua presença. Então, significa que identidade também é um ato que, quando o tabelião ele afirma uma identidade, ele está autenticando. Capacidade também está autenticando, faz parte da autenticidade. E tudo aquilo que ele verifica que ocorreu na sua presença, ou que ele consigna que ocorreu por meio de documentação, como, por exemplo, ele coloca na escritura que o ITBI foi devidamente recolhido. E ele pode confirmar isso por meio da guia, do recolhimento, do pagamento. Então, ele junta isso na escritura ou ele coloca no próprio ato, a guia de pagamento, como é que foi feito o pagamento, o valor do pagamento. Então, tudo isso faz prova plena da existência daquilo que ocorreu na presença do tabelião. E é por isso que no nosso sistema do notariado do tipo latino, o documento público tem um grau especial de eficácia quando comparado ao particular, porque ele faz prova da sua existência, de tudo que ocorreu na presença, ele tem essa força executiva, ele tem fé pública. As declarações feitas pelas partes e fatos confirmados pelo notário se presumem autênticos, até prova em contrário. Por isso que ele faz prova plena de sua ocorrência. Há uma inversão do ônus da prova. Tudo aquilo que o tabelião autentica, que ele diz que ocorreu, ele é verdadeiro até que se faça a prova em sentido contrário. A eficácia, que aí está como B, seria o C. Acho que foi erro na digitação. Terceiro princípio. O princípio da eficácia ele pode ser traduzido como a certeza quanto ao ato e a produção dos seus efeitos na ordem jurídica. Então, ele tem que ter certeza de que aquele ato que a parte praticou vai produzir os efeitos também esperados pelas partes. A gente tem que legitimar aquilo que as partes esperam e que aquilo ocorra, aquilo aconteça. Então, se vai praticar um divórcio, a pessoa tem que ter certeza de que aquele divórcio, uma vez lavrado e averbado, vai produzir os efeitos, que aquilo vai ser objeto de averbação no registro civil e que a partir dali vai ter a publicidade que a lei requer para a produção dos seus efeitos perante terceiros, e a pessoa, a partir daí, vai ter a vida dela como divorciada, enfim. Então, dentro das possibilidades que são possíveis para determinado caso concreto, o notário tem o dever de aconselhar sobre o que melhor atende os interesses envolvidos e da maneira mais módica, significa menos onerosa. Assim, por exemplo, é muito comum, as pessoas chegam no cartório, eu quero ponhar no nome do meu filho. Esse imóvel eu quero ponhar no nome dele, fala desse jeito. Aí você fala, olha, é menor de idade, como é que é, pega a documentação e fala, olha, já que você está comprando agora, uma das formas de fazer acontecer desse imóvel ir para o nome do seu filho, para você não ter que gastar muito, seria a compra e venda bipartida.
você doa o numerário para o seu filho, a gente faz uma escritura de doação de numerário, que tem, dependendo dos estados, emolumentos reduzidos, porque poderia ser feito pela forma particular, e ato subsequente, a compra e venda bipartida, em que o filho comparece comprando a nua propriedade e a mãe comprando o usufruto. Geralmente é isso que ela quer. Ela quer que põe no nome do filho e que ela fique com o usufruto, com essa garantia. Então, para não onerar a parte, para ela fazer uma compra e venda e depois uma doação, pode ser que seja mais econômico, seja mais viável, seja mais fácil uma compra e venda bipartida com doação do numerário. Então, o notário, uma vez que ele escuta isso, ele escuta essa manifestação, ele tenta adequar a materialização desse ato ao ato mais módico e que atinja, claro, os objetivos visados pela parte. É claro que isso não pode representar um desvirtuamento dos objetivos almejados pelos envolvidos, tampouco pelo sistema. Então, eu não posso praticar um ato totalmente averso à vontade, como, por exemplo, a pessoa quer fazer uma doação com reserva de usufruto. Eu falo, não, que bobagem, faz logo a doação pura e resolve logo isso. Mas não, ela quer ter o usufruto, ela quer ainda ter essa disposição no sentido de administração, de gozo, de uso, fruição desse imóvel. Ela quer ter a certeza de que ela não vai ser despejada, que ela vai continuar morando naquele imóvel, que os filhos não vão tomar posse. Então, o correto nesse caso seria orientar realmente, olha, ainda que seja um pouquinho mais caro, vale a pena, faça aqui um reserva de usufruto, se precaveja, para evitar problemas futuros, de você doar já plenamente e depois se arrepender. Ou então, se você tem dúvida, não, talvez o melhor caminho aqui seja um testamento. E aí você vai orientar de acordo com o caso concreto e as partes vão decidir o que é melhor atende os desejos delas. E por fim, como último princípio base, temos a segurança jurídica, que é a finalidade, é o princípio mais caro. Para que existe o serviço notarial de registro? O fim último é assegurar a segurança jurídica, é o tráfico negocial. Então, ela é a chave, tanto para o desenvolvimento econômico e social, e é o fim último, que é conseguido, alcançado pela nossa atuação. Se não tiver o acautelamento das partes, a certeza do ato, a certeza quanto à produção dos seus efeitos, não há como se compatibilizar o tráfico negocial com a segurança. Então, a segurança ela representa o quê? A libertação dos riscos. As partes se valem do serviço do notário, serviço técnico, para justamente lhe seja assegurado um ato autêntico e eficaz, que por meio da publicidade alcançará essa cognoscibilidade perante terceiros e ele vai ser preservado perfeito, válido no tempo, além da presunção da fé pública, que é muito forte, e que significa que ele vai se presumir verdadeiro, uma presunção relativa, mas ela é muito forte. Dificilmente você consegue destituir um ato notarial, certo? Ele tem essa presunção. E aqui eu trouxe a lição do Felipe Leonardo Rodrigues e do Paulo Roberto Geiger Ferreira, que fala que o notário existe por e para a segurança jurídica, seja pelo ângulo particular e privado das partes, seja para a proteção da sociedade. Instrumentos rígidos, redigidos por um especialista e com respeito à lei, permitem a executividade dos direitos e impedem litígios judiciais, sempre custosos, desgastantes e demorados. É isso, ninguém quer que aquela demanda vá para o judiciário, nem o notário, nem as partes, nem a sociedade. Por isso que tem que ser bem elaborado para que não haja justamente essa judicialização posterior. Então, o tabelionato de notas ele serve como uma forma de prevenir litígios, incertezas futuras, através das seguranças, das relações jurídicas, por meio do instrumento público, e se alcançar a justiça na esfera administrativa extrajudicial, que é aquela ideia do acautelamento, da profilaxia, redigir documentos que não deixem dúvidas quanto à manifestação das vontades, não pode ter cláusulas ambíguas, contraditórias, evitar lacunas, tem que antever problemas. Então, o notário, quando ele estiver redigindo, ele fala, mas peraí, se acontecer tal coisa, vamos já prever como é que vai resolver, justamente para evitar que isso vire futuramente
um problema para as partes ou para o judiciário. E como que ocorre a outorga? A outorga, como vocês sabem, está prevista no artigo 236 da Constituição Federal, que fala que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. A lei que regulamenta as atividades é a 8935 de 94, que é conhecida como a Lei dos Notários e Registradores, eu abreviei como LNR. E vou só terminar aqui com o artigo 14, que fala quais são os requisitos para o ingresso na atividade notarial de registro, que depende, então, dos seguintes requisitos para ser titular de uma serventia extrajudicial: habilitação em concurso público de provas e títulos, a nacionalidade brasileira, a capacidade civil, a quitação com as obrigações eleitorais e militares, diploma em bacharel de direito e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Os concursos são feitos pelo Poder Judiciário, por isso que ele é estadual. Cada Tribunal de Justiça local ele faz o seu próprio concurso com a participação em todas as fases da OAB, MP, um notário e um registrador. Ele é aberto com a publicação do edital, que prevê os critérios de desempate. E nesse concurso tem uma regra de transição prevista no parágrafo 2º, que fala que podem concorrer bacharéis, quer dizer, candidatos não bacharéis em direito, que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas de títulos 10 anos de exercício em serviço notarial de registro, o que já nem tem mais sentido, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que são aprovadas nesses concursos, elas têm bacharelado em direito, elas têm que ser formadas em direito em razão da complexidade das outras matérias. Mas estava aí prevista essa regra de transição desde 94, ela está aí até hoje. E aí ele fala que essas vagas nos concursos são preenchidos 2/3 pelo critério de provimento e 1/3 por meio da remoção. E fala que o concurso de remoção teria que ser feito por concurso de títulos, mas isso já a CNJ já falou por diversas ocasiões que não, que tem que ser provas e títulos. Então, uma vez que você entra na atividade, para você remover, para você prestar para outro cartório, outra serventia, você tem que fazer de novo o concurso. Mesma coisa, desde a primeira fase, preambular, segunda, oral, passa por todas as etapas e títulos. E fala que não se permite que nenhuma vaga, seja nenhuma serventia notarial de registro, fique vaga sem abertura de concurso, de provimento inicial ou remoção por mais de 6 meses, que é um sonho, né? No mundo ideal, isso seria a realidade, mas não é o que acontece. A gente sabe que muitos estados, eles têm uma resistência de fazer esse concurso, demora, então tem que ter muito sangue frio, muita paciência, respirar fundo, para quem quer passar nesse concurso, porque tem que ter muita paciência. Muitas vezes anula, muitas vezes demora, mas não quero desanimar ninguém, não. Fé em Deus que dá tudo certo em algum momento, tá bom? Então, para a gente terminar aqui, só falar que os critérios para preenchimento dessas vagas é a data da vacância, quando vagas na mesma data, a criação do serviço, e para remoção tem que ter mais de 2 anos no mesmo estado, é o que tem prevalecido, tá? Tem que exercer atividade por mais de 2 anos no mesmo estado para poder concorrer. Aí fala que vai ser habilitado na ordem do concurso. É mais ou menos isso. Essas linhas gerais de como que funciona a questão do ingresso na atividade para quem está conhecendo, para quem está começando agora. E eu volto na próxima aula para falar da fixação de normas gerais a respeito de emolumentos, como é que funciona os emolumentos, que são as taxas remuneratórias dos serviços notariais de registro. Tá ok? Obrigada pela atenção, a gente já retorna. Obrigada.